Hoje você vai aprender. Bom, na verdade, hoje você vai vislumbrar algo que antigamente era inconcebível. Será que em algum momento existiu duendes? E se sim, qual era a anatomia deles? E qual era o propósito deles? Será que isso está presente apenas nos contos de fadas? Ou será que é real? E se eu te dissesse que no castelo de Drácula encontrou-se um esqueleto mumificado do que parece ser um doente? Então hoje nós iremos falar sobre esse assunto. Peço encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever neste canal, ativar as notificações, tá? E compartilhar este vídeo aqui. Pois bem, senhores, chega a ser algo curioso, né? Primeiro, analisando a anatomia desse ser aqui, você vê, né, exatamente quem aqui não assistiu Harry Potter. Eu acredito que deve ser lá pro terceiro, pro quarto, quinto, eu não sei. Eu sei que em algum momento no Harry Potter, gosta da franquia vai entender o que eu tô falando, me aparece um duende lá no Harry Potter. Quem quis e assistiu. E olha como que é bem semelhante com o doente do Harry Potter. Aí você fala, pô, isso aqui é um conto de fada, né? Mas será, de onde que o autor, a autora do Harry Potter, de onde que ela descobriu sobre duendes? Será que ela teve um piripaque na cabeça ou será que ela teve acesso à informação privilegiada, assim como o George Martin no seu livro Guerra dos Tronos? E aí, olha que coisa interessante, né? Aí nós pegamos aqui no que parece, ó, ser um certo tipo de. Eu não vou chamar isso aqui de capela, nem muito menos de caixão, não sei me referenciar isso aqui, mas olha que coisa interessante. A gente vê aqui um certo tipo de duende, né? Olha só, e capturado, tá? Capturado, olha só, usando roupas. Aí eu te faço uma pergunta: se um duende é capaz de utilizar roupas, ele tem um entendimento humano. Por quê? Um cachorro usa roupas? Não, eu sei, tem pessoas que valorizam mais o cachorro do que o ser humano. Eu entendo isso. Né? Tem louco para tudo. Mas no cachorro não é convencional que ele use roupas. Um tigre não é convencional que ele use roupas, apesar do seu grande entendimento. Quando você olha para um duende e você vê ele utilizando roupas, primeira coisa que vem na sua cabeça é que esse ser ele é inteligente. Ele possui algumas aptidões de inteligência. Primeira coisa importante para você poder entender é isso, tá? E aqui está a imagem do que é esse duende. As pessoas falam assim: ah, mas será que isso aqui é real? Olha para você ver, mumificado. Quando você pega, por exemplo, na pirâmide do Egito, os caras vão descobrir a tumba do faraó. Quando se tira aquelas gases, tá lá o faraó mumificado. E olha para você ver, né? Exatamente isso, ó. Um tipo de mumificação. E você vê até os dentes do animal. A pergunta que fica, né? Será que isso aqui veio de um processo de hibridização de seres humanos com anjos? Será que eles utilizaram alguma alteração genética no genoma humano para se desenvolver, talvez servos que não pensem muito, mas que sejam capazes de executar tarefas? Fica a pergunta, fica realmente a pergunta, de onde será que surgiu essas coisas? Ou será que isso aqui veio do submundo, veio do Hades, do Sheol, né? Segundo Dante Alighieri, né? Onde ele escreveu sobre o inferno. Será que essas criaturas elas vieram lá de baixo ou será que simplesmente elas foram criadas pelos seres humanos, né? É bem curioso. Lembrando vocês que há 2, 3 mil anos atrás você tinha mandrácula, que era uma planta em formato humano. Você precisa ter um entendimento que os animais falavam há 2, 3 mil anos atrás possuíam maior inteligência do que agora. As plantas tinham uma inteligência muito mais apurada do que agora. Nós estamos sofrendo um fator chamado decaimento. Geração após geração estamos perdendo virilidade, testosterona, altura,
os seres humanos já não são mais capazes de lembrar aquilo que eles leem. Se você ler um livro inteiro, e você não vai conseguir decorar página por página. Antigamente era algo fácil de se fazer. Então as coisas estão se transformando, né? A famosa estátua de Nabucodonosor. Tu começa com o sangue dourado e vai decaindo. A pergunta que fica é: em que momento da história da humanidade esse ser ele se tornou real? Será que veio de uma era pré-diluviana? Por quê? Porque se está mumificado, não é tão longo como a gente imagina. E outra, no período do dilúvio, pouca coisa sobreviveu. O castelo de Drácula na Romênia não tem 2, 3 mil anos. Se bobear, uns 300 anos. Ou seja, será que 300 anos atrás existiam esses seres? E aí é aquilo que eu sempre falo para cada um de vocês. Sempre falo para cada um de vocês. Se você for analisar o contexto da história, você vai entender uma coisa. Por que que existiam as igrejas? Primeira coisa, sabe aquelas catedrais que se encontram na Europa? Você acha que algum imperador criou aquelas catedrais para adorar Jesus Cristo? Você acha que, por exemplo, Constantino, Nero, apesar que Nero não veio dessa época, né? Mas se você pegar todos aqueles imperadores do passado, você acha que eles falaram assim: quer saber de uma coisa? Eu vou construir uma catedral imensa para adorar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Qual que é a versão oficial? A catedral ela pertence à Igreja Católica, né? A arquidiocese. Aí eu te passo uma pergunta: mas para quê? Será que foi a Igreja Católica, os templários que criaram as catedrais? Não. As catedrais no passado eram postos de cura. Eu já falei sobre isso. Eles utilizavam a frequência e a vibração. Foi a vibração essa de 432 Hz. Então eram pontos de cura para vários seres humanos. Seres humanos de 8 metros, de 12 metros. Aí, se você for analisar a história, por exemplo, pô, tu vai pro interior do Nordeste. Chega numa região onde Judas perdeu a bota. Você demora de carro 1 hora. Na estrada de terra, já não tem mais fio elétrico. O mundo acabou ali. Ali não tem internet, não tem mais nada. Ali é o lugar ideal para você ficar se você for foragido. Aí você vai lá pro Nordeste, pro fim do Cafundel do Judas, num lugar assim inexplicável, e você encontra uma igreja católica. E se você for analisar a história, eles praticavam a missa ali há alguns anos atrás. Aí você se pergunta: pô, mas no fim do inferno, eu tô na boca aqui do Leviatã, tô no topo da. E tem uma capela católica. Só que na verdade, essas capelas católicas eram postos onde você podia dormir. Toda capela é assim. Capela antiga você tem um lugar para fazer as suas necessidades, para tomar banho, para poder dormir, um lugar para você fazer a sua refeição. Tem uma antena, sempre é assim. Tem uma antena antiga de comunicação via rádio, de baixa latência, que ecoa no mundo inteiro. E geralmente essas capelas são feitas em pontos estratégicos, onde existiam muitos monstros. Então a Igreja Católica no passado ela foi uma grande farsa. Porque os padres no passado, depois eu vou trazer esse vídeo novamente para o canal, eles utilizavam uma maleta. E nessa maleta tinha bala de prata, tinha clábula de madeira. Eles caçavam os monstros. No período, nós vamos entrar na famosa Golden Age. Quando ocorre a inversão magnética e o céu que é azul se torna laranja, que é a próxima inversão agora, o mundo espiritual ele fica mais visível. Então você consegue ver demônios, você consegue ver muita coisa. Por isso que do filme Bird Box, você consegue ver muita coisa que você não via. Quando ocorre essa variação, você vai enxergar o mundo espiritual. E aí, não só o mundo espiritual, você vai entender que essas coisas elas influenciam mais a sua vida do que você pode imaginar. E aí, basicamente, se tinha esses postos onde esses padres eles iam ali naquela região para limpar aquela área. E eles eram os verdadeiros matadores de monstros no passado. Usavam essas maletinhas para poder caçar os monstros. Pelo menos no filme Van Helsing, os caras mostram a realidade. Poucos filmes mostram a realidade. E aí foi mudando. Toda igreja, você vai pro Cafundel do mundo. Meu irmão, você pode pegar a sua bicicletinha, pode pegar a sua moto, o seu carro. Você pode atravessar assim, ó, pegar lá para a região mais isolada. Vou lá pro Pará, vou pegar uma região isolada, não tem nada. Se bobear aqui, não tem ninguém morando aqui.
você vai encontrar uma igreja abandonada. É sempre assim. Sempre assim, você vai encontrar uma igreja abandonada naquele lugar. Por quê? Porque ali é um ponto onde se caçavam monstros e aí o cara precisava dormir, ele precisava fazer as coisas. E aí tinha aquele ponto. Toda igreja ela tem lugar para usar o banheiro, para dormir, seus aposentos e tem uma antena. Sempre toda igreja antiga tem uma antena escondida, que era feita para comunicação. Então, comunicação via rádio existe há quase 2, 3 mil anos, tá? E aí eles se comunicavam, ó, estive em tal lugar, monstros assim apareceram, vou precisar de reforço, não sei o quê. A outro fala, ó, a partir de 3 dias vai aparecer aí, não sei o quê. E assim se comunicavam. Era assim que era no passado. Então, se você pudesse analisar a história, você ficaria abismado como era a história no passado. E aí tu pega a história de Drácula, né? Já é uma história muito rica em detalhes, que na verdade nós estamos falando da maldição de Caim. O que é a maldição de Caim? Pensa um pouco. A terra não vai dar mais o seu sustento. Deus amaldiçoou Caim depois que ele matou Abel, falando que coloca uma marca nele, claro, mas falando, ó, a partir de agora você vai lavrar a terra e a terra não dará mais o seu sustento. Ou seja, como é que Caim vai se alimentar? Como é que ele vai se alimentar? De sangue, de sacrifícios de animais. Então a descendência de Caim, ela vai sempre se alimentar disso, que é a única maneira dela ter força. Por isso, o famoso Adreno, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, come. Porque para ele se alimentar, ele precisa disso. Eles não se alimentam como a gente se alimenta. Essa é a diferença, tá? Então, olha para você ver como é que eram as coisas no passado. Aí as pessoas vão dizer, ah, isso é montagem. Tá, meu irmão, qualquer pessoa pode falar que é montagem, pode utilizar a inteligência artificial para criar algo parecido, mas eu digo para vocês, você ter esse monumento lapidado no castelo do Conde Drácula, em Romênia, você tem vários registros históricos. E você olhar a anatomia desse ser é uma anatomia semelhante à anatomia humana. Você tem dedos, você tem braço, cotovelo, ombro, você tem nariz, boca, olho, ouvido, cabelo, você tem pescoço. É um ser exatamente parecido com o ser humano, porém, com algumas pequenas peculiaridades. Aí a pergunta que fica é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Será que isso aí está profundamente relacionado a um anjo caído? Ou será que isso aí é algo que veio na Terra? Bom, eu não acho que Deus criou esses seres não, tá? Nada contra esses seres, mas eu acho que Deus criou os animais mais puros possíveis. Bom, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Lembrando de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Quem quiser conhecer meu trabalho, neste momento as vagas estão encerradas, mas muito em breve nós vamos abrir as vagas daqui, tá? Fique na paz.